Nos anos 70, um supercomputador do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, conhecido como MIT, rodou simulações sobre o futuro da humanidade. Ele reuniu dados de população, energia, poluição, recursos naturais e tecnologia, e fez uma pergunta simples: quanto tempo ainda temos? A resposta foi tratada como um erro de cálculo durante décadas. O modelo apontava para um colapso civilizacional, começando perto de 2040. Décadas depois, pesquisadores voltaram a comparar aquelas projeções antigas com os dados reais de hoje. O resultado fez a comunidade científica prender a respiração. Estamos seguindo, com precisão assustadora, o pior cenário previsto. As linhas do gráfico mostram a poluição subindo e os recursos desaparecendo, exatamente como o computador avisou. Mas e se esse colapso não for apenas um erro humano? E se ele for a prova matemática de que o universo é, na verdade, um grande cemitério silencioso? Você já olhou para as estrelas e sentiu um calafrio ao perceber que ninguém nunca respondeu aos nossos sinais? Existem bilhões de planetas potencialmente habitáveis na Via Láctea. Muitos deles são mais antigos que a Terra. Civilizações teriam tido tempo de sobra para se expandir, construir megaestruturas, enviar sinais. E ainda assim, ninguém responde. Nenhum sinal consistente. Esse silêncio não deveria existir. E aqui está a pergunta que incomoda: onde todos foram parar? A explicação mais aterrorizante é o grande filtro, uma barreira invisível que elimina civilizações antes que elas saiam do próprio planeta. A resposta curta e brutal é esta: o silêncio do espaço não é um acaso. Civilizações crescem rápido demais, concentram poder demais e perdem a capacidade de se manter estáveis. Neste vídeo, você vai entender por que essa fase tecnológica em que vivemos pode ser a mais arriscada de toda a nossa história. Vai ver como aqueles modelos do MIT conversam com a ideia de uma barreira cósmica, e como o colapso de 2040 pode ser o momento exato em que a humanidade colide com esse muro. Imagina a Terra vista do espaço, girando silenciosa no meio do vazio cósmico. Lá embaixo, uma espécie que saiu das cavernas e agora lança foguetes, sondas espaciais e enche o céu de satélites artificiais. Parece grandioso, mas na escala do universo ainda somos só um experimento frágil tentando aprender a usar o próprio fogo cósmico. A evolução da vida pode ser vista como uma longa escada. Matéria morta, primeira célula, vida simples, vida complexa, animais conscientes, sociedades, cidades, tecnologia. Cada degrau é raro, cheio de tentativas fracassadas, extinções em massa e acidentes cósmicos que quase apagam tudo. Imagine uma corrida gigantesca. Bilhões de planetas largam juntos. Alguns nunca saem do lugar. Outros avançam pouco. Pouquíssimos chegam longe. O grande filtro não é uma linha final, ele está espalhado pelo caminho. Quando falamos do grande silêncio do espaço sideral, essa escada ganha um detalhe assustador. Em algum ponto, quase todas as espécies parecem tropeçar. É como se existisse um degrau quebrado invisível que derruba civilizações inteiras. E se esse degrau for justamente a fase em que você está vivendo agora? Mas aqui vem a pergunta que redefine tudo. O grande filtro já ficou para trás ou ainda está à nossa frente? Se ele já foi superado, somos uma raridade extrema no universo. Mas se ele ainda nos espera, então estamos atravessando exatamente o trecho mais perigoso da história de qualquer civilização tecnológica. Para medir o quão avançada é uma civilização, existe a escala de Kardashev. Ela classifica sociedades pelo quanto de energia conseguem dominar. Tipo 0 é o nosso estágio atual, ainda dependendo de combustíveis fósseis. Tipo 1 domina toda a energia de um planeta. Tipo 2, de uma estrela inteira. Tipo 3, de uma galáxia completa. Na prática, ainda estamos engatinhando no universo. Vivemos num mundo hiperconectado, com telescópios espaciais, física moderna, viagens espaciais de teste e inteligência artificial. Mas qualquer coisa mais séria, como uma tempestade solar extrema ou uma sequência de guerras, pode derrubar boa parte da infraestrutura em poucas semanas. Aqui, a história muda completamente. Quanto mais avançada uma civilização é, mais frágil ela se torna. Simplicidade sobrevive. Complexidade exige continuidade perfeita. É como um castelo de cartas gigante, impressionante enquanto está de pé,
mas um tremor pequeno derruba tudo de uma vez. Se você já viu filmes como Interestelar, O Dia em que a Terra Parou, ou séries pós-apocalípticas, conhece aquela sensação de planeta vazio, cidades silenciosas, tecnologia abandonada. O que o cinema faz em 2 horas, a realidade poderia fazer em algumas décadas. E esse tipo de cenário encaixa perfeitamente na tentativa de explicar por que não vemos outras civilizações avançadas na Via Láctea. O ponto em que travamos é exatamente esse. Temos conhecimento para alterar o clima do planeta, construir armas de destruição em massa, criar inteligência artificial e explorar o espaço sideral. Mas ainda não temos maturidade global para usar tudo isso de forma estável. Existe um momento onde a tecnologia de uma espécie supera a sua sabedoria. Tecnologia cresce mais rápido que maturidade. Poder cresce mais rápido que autocontrole. Temos o poder de deuses, mas ainda lutamos por pedaços de terra como primatas. Na história, esse padrão aparece em escala menor. Impérios crescem rápido, exploram recursos até o limite, entram em crise e deixam ruínas. A diferença é que agora não estamos falando de um império específico, estamos falando de uma civilização planetária inteira, conectada pela mesma rede elétrica, pela mesma atmosfera e pelo mesmo oceano. Você talvez sinta isso no dia a dia e nem perceba. Dados que dependem de alguns servidores, comida que depende de cadeias logísticas globais, sua rotina conectada a satélites, sinais de posicionamento, previsões climáticas, comunicação instantânea. Criamos sistemas tão eficientes que não toleram falhas, tão otimizados que não permitem pausas. E tudo isso acontece antes da parte realmente perigosa, porque aqueles modelos do MIT não eram palpites, eram equações alimentadas com dados reais. Os computadores rodaram vários cenários. Em muitos deles, as curvas sobem rápido por algumas décadas. População aumenta, produção explode, indústria cresce, consumo dispara. Mas, por volta de meados do século XXI, algo muda. Quase todas as linhas começam a descer juntas. Não é um apocalipse instantâneo. É um declínio brusco na produção, na qualidade de vida, na capacidade de sustentar a própria civilização. Em vários cenários, esse mergulho começa perto de 2040, bem dentro da vida de quem está assistindo este vídeo agora. E aqui vem o detalhe que quase ninguém percebe quando ouve falar desses modelos. Essas curvas têm exatamente a cara de um grande filtro em câmera lenta. O colapso não chega com sirenes avisando o dia do fim do mundo. É como o motor de um carro em alta velocidade ficando sem óleo. Não explode imediatamente. Começa a perder potência, as luzes do painel acendem. E de repente você está parado no escuro. Se quase todas as civilizações tecnológicas passam por um século de festa energética seguido de um colapso, a conta cósmica começa a fechar. Elas têm poder para transformar o planeta, mas não tempo suficiente para virar uma civilização de tipo 1 estável. O verdadeiro problema começa agora. Uma civilização não entra em colapso quando falta energia. Ela entra em colapso quando tem energia demais e não consegue desligar nada. Na prática, o colapso começa como uma sequência de falhas que vão se acumulando até ninguém conseguir mais consertar tudo ao mesmo tempo. Tudo começa com ruídos no sistema, um apagão que dura mais do que o normal em uma grande cidade, uma falha em satélites que derruba sinais de navegação e comunicação por algumas horas, um ataque cibernético que paralisa bancos, hospitais e aeroportos ao mesmo tempo. Você acorda e o aplicativo de previsão do tempo não atualiza. O site do seu banco não entra. As notícias falam de instabilidade em redes elétricas, colapso em servidores, panes em cadeias de suprimento. No começo, todo mundo repete a mesma frase. Isso logo volta ao normal. Só que o normal é mais frágil do que parece. Hoje a nossa vida depende de uma teia invisível de tecnologia espacial e sistemas interligados. Satélites que monitoram o clima, fazem ligações, transmitem dados de navegação e comunicação global. Se essa teia se rompe em vários pontos ao mesmo tempo, o mundo moderno começa a desmoronar em câmera lenta. Imagina uma semana sem satélites funcionando direito. Voos cancelados, navios sem rota, comércio internacional travado. Agora imagina um mês com falhas constantes na internet mundial. Mercados caem, fábricas param, cadeias de produção de alimentos
e remédios entram em colapso silencioso. É aqui que o colapso deixa de ser algo distante e entra na sua cozinha. Produtos básicos somem das prateleiras. Água encanada começa a falhar em algumas regiões. Hospitais lotam por causas que, em tempos estáveis, seriam controladas com facilidade. Se você já viu séries de mundo pós-apocalíptico, conhece a imagem de ruas vazias e cidades silenciosas. Agora tira os zumbis da equação e deixa apenas a parte realista. Postes sem luz, semáforos apagados, antenas mudas, prédios escuros como carcaças tecnológicas de uma era que acabou rápido demais. Mas agora vem a parte que os filmes quase sempre erram. O colapso raramente começa com explosões. Ele começa com esquecimento. Infraestruturas complexas exigem manutenção constante. Redes elétricas, satélites, sistemas de comunicação. Quando pequenas falhas se acumulam, o conhecimento prático começa a desaparecer. Manuais existem, mas ninguém sabe usá-los. Sistemas funcionam até o dia em que param. A tecnologia vira algo que parece mágica, mas não é compreendida. Para quem nasce depois de algo assim, isso tudo vira mito. Histórias sobre internet, redes sociais, foguetes indo para Marte e telescópios espaciais viram lenda. Se a tecnologia falhar, não voltaremos para o tempo dos nossos avós. Voltaremos direto para a Era das Pedras, mas em um mundo onde o ferro e o carvão fáceis já foram todos extraídos. Imagine grupos humanos adorando máquinas que não sabem mais como ligar. Isso é o que acontece quando a inteligência tecnológica é apagada pelo grande filtro. Na escala do espaço sideral, isso é ainda mais cruel. Uma civilização que cai desse jeito deixa poucos rastros detectáveis à distância. Talvez ruídos de rádio antigos se espalhando pela galáxia, fracos demais para serem distinguidos do fundo cósmico. Talvez assinaturas químicas de poluição na atmosfera de um planeta, que desaparecem depois de alguns milhares de anos. Agora imagine uma civilização alienígena avançada estudando exoplanetas na Via Láctea. Eles apontam seus telescópios para a nossa estrela, analisam a atmosfera da Terra e veem algo estranho. Sinais de que ali já existiu uma espécie tecnológica, mas que hoje não dá mais nenhum sinal de vida avançada. Se você já viu filmes como Contato, imagina a cena ao contrário. Não somos nós olhando para eles, são eles olhando para as nossas ruínas. Para esses observadores, a conclusão seria quase inevitável. Em algum momento, uma espécie aqui chegou perto de se tornar uma civilização de tipo 1. Ela construiu redes globais, ocupou a órbita com lixo espacial, mexeu no clima, alterou oceanos e florestas, e depois desapareceu, deixando um planeta cicatrizado, mas vivo. Esse antes e depois é exatamente o tipo de pista que um grande filtro prevê. Uma subida rápida na escada da civilização, seguida de uma queda abrupta antes de cruzar o próximo degrau. Em termos cósmicos, o colapso da humanidade seria mais do que um fim local. Seria mais um ponto em uma estatística sombria que ajuda a explicar por que o universo parece tão silencioso. Talvez o céu seja um cemitério porque as civilizações queimam suas chances rápido demais. Elas falham no teste e ficam condenadas a olhar para as estrelas de baixo, sem nunca alcançá-las. Quando olhamos para o céu noturno, vemos um oceano de estrelas. Sabemos que existem trilhões de planetas, muitos deles em zonas habitáveis. Mesmo assim, nenhuma prova clara de outra civilização tecnológica apareceu até agora. A explicação óbvia é pensar que a vida é extremamente rara. Mas tudo o que a biologia descobre aqui aponta para o contrário. Micro-organismos em ambientes extremos, adaptações impressionantes, vida surgindo cedo na história do planeta. Se a vida simples não é o problema, talvez o gargalo esteja em outro lugar. É aqui que a ideia de um grande filtro ganha força total. Pode ser a transição de vida simples para a vida complexa. Pode ser o surgimento de inteligência capaz de construir tecnologia. Ou exatamente a fase em que essa inteligência ganha poder para se autodestruir. Se você chegou até aqui, provavelmente é do tipo que não se contenta com explicações rasas sobre o universo. É exatamente esse tipo de pessoa que esse canal quer ter por perto. Porque a verdade é que, se a fase de civilização tecnológica é curta e instável, a chance de duas espécies se encontrarem ativas ao mesmo tempo na Via Láctea despenca. Mesmo que a galáxia esteja cheia de mundos onde a vida começou, a maioria dessas histórias pode ter acabado em silêncio há muito tempo. Silêncio não porque nunca houve ninguém,
mas porque quase ninguém conseguiu ficar por perto o suficiente. Imagina milhões de civilizações surgindo em épocas diferentes, cada uma acendendo sua luz tecnológica por alguns séculos antes de colapsar. Entre um surto e outro, milhares ou milhões de anos de escuridão. Do ponto de vista da astronomia, isso é um pesadelo. Telescópios espaciais conseguem observar atmosferas de exoplanetas, buscar tecnomarcadores, sinais de rádio e gases estranhos. Mas, se as janelas tecnológicas são tão curtas, é como tentar fotografar um relâmpago com uma câmera que tira uma foto a cada século. A maioria dos flashes acontece fora do enquadramento. Agora junta tudo: modelos de colapso, escala de Kardashev, paradoxo de Fermi, grande filtro, e faz a pergunta que ninguém gosta de encarar. E se o nosso colapso for exatamente o tipo de evento que resolve o mistério do universo para alguém lá fora? Se encontrarmos apenas ruínas ou micróbios em Marte, isso confirmaria o nosso pior pesadelo. Significaria que a vida surge fácil, mas a civilização é um beco sem saída. Seria o aviso definitivo de que o nosso tempo está se esgotando. E se a nossa queda for o que finalmente explica por que o céu é um cemitério silencioso, a responsabilidade sobre os nossos ombros agora é esmagadora. A pergunta final não é se o grande filtro existe. A pergunta é se estamos aprendendo a tempo. Se outra civilização estivesse observando a Terra hoje, o que ela concluiria? Que estamos superando o teste ou repetindo um padrão antigo demais para ser coincidência? Se esse tema te fez pensar, deixe seu comentário. Escreva filtro se você acredita que a humanidade pode ser a exceção. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. No próximo episódio, vamos encarar o cenário mais extremo de todos: guerra em escala global, o colapso tecnológico, o retorno tribal. Talvez o verdadeiro fim não venha do espaço, mas de dentro da própria civilização.